Nós estamos praticamente na reta final da nossa campanha Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Ô Sérgio, você veio mesmo, hein, rapaz? Ah, que legal, com a família aí, que bênção, que bom. O Sérgio falou, pastor, domingo eu vou lá. Tá aqui ele, ó, muito bom, muito bom. Só o Sérgio comprou metade dos hambúrguer, que eu vi lá a reserva do Sérgio lá. Muito bom, Sérgio. Que legal. Que bom, gente, que bom que você está aqui, que bom que nós vamos separar esse tempo para pensar um pouco mais sobre espiritualidade emocionalmente saudável. Já faço a pergunta: como está a sua espiritualidade? Como estão as suas emoções? E esse tempo tem sido um tempo de oração, avaliação, consagração. E eu quero fazer uma breve recapitulação para você entender o que a gente está conversando. Na primeira semana nós fomos desafiados a olhar o problema de uma espiritualidade emocionalmente doentia. E como o tempo de igreja não ajuda as coisas a melhorar. O fato da gente ler a Bíblia e orar não significa que as nossas emoções estão saudáveis. Isso é apenas parte da situação, mas existe mais do que isso. Na segunda semana, o convite foi para você conhecer a si mesmo, para conhecer a Deus. Porque às vezes nós não nos conhecemos, e como nós vamos olhar para Deus se a gente não olha nem para nós mesmos? Na terceira semana nós aprendemos que precisamos retroceder para avançar. Quando eu quero ir para frente, eu preciso dar uma olhada para ir para trás, eu preciso olhar algumas coisas que aconteceram na minha história para poder continuar, porque às vezes eu não sei como ir, eu não sei como avançar. Depois nós ficamos aí durante 2 semanas falando da jornada através da muralha. E o que era isso? Quando nós estamos avançando na nossa vida espiritual, em alguns momentos nós chegamos numa muralha e a gente não consegue ultrapassar essa muralha. São dores, são marcas, são situações que de alguma maneira nos travam. E eu preciso ultrapassar essa muralha. Depois nós falamos que nós precisamos ampliar a nossa alma através do sofrimento e da perda. Confesso até agora que essa foi a semana mais difícil para pregar, porque falar de dor, falar de sofrimento não é fácil não. E aí nós falamos que, de alguma maneira, nos tentam passar a ideia que o sofrimento e a dor não é normal. Então nós queremos fugir da dor, nós queremos mascarar a dor, nós queremos anestesiar a dor, só que a dor faz parte da vida. É impossível você viver, você passar pela existência aqui na terra sem sentir dores, ou sem perder algo. Nós falamos na semana passada sobre parar para respirar o ar da eternidade. O pastor Vili até fez um exercício hoje de manhã, vamos fazer de novo, né? Puxa o ar, agora solta. A gente precisa aprender a parar e respirar um pouco, e aprender um pouco mais sobre a eternidade, e entender que correr nem sempre vai me fazer chegar nos lugares, às vezes eu preciso parar. E hoje nós seremos desafiados a nos tornarmos adultos emocionalmente maduros. Então, adolescentes, hoje vocês vão ser desafiados a se tornarem adultos emocionalmente maduros. Mas como assim? É adquirindo novas habilidades para amar. E esse é o tema de hoje, a ideia essa é hoje. Peter Scazzero, o autor do livro que nós temos estudado, ele diz o seguinte: amar devidamente é a meta da vida cristã. Isso é mais fácil em nossos sonhos do que na prática. O problema, gente, é essa imaturidade emocional que muitas vezes a gente vive. Se tem um lugar, quer dizer, tem vários lugares, né, que a gente vai passar nessa vida, mas imaturidade, como que a gente tem isso de maneira muito fácil? Porque ser imaturo não tem a ver com a idade. Eu conheço homens de 50 anos que não amadureceram. Como eu conheço jovens de 20 e poucos anos que já têm uma maturidade invejável em alguns aspectos. Não sei se por causa das marcas, do que viveram, do que sofreram, mas de alguma maneira parece que algumas pessoas amadurecem em tempos diferentes. Por exemplo, algumas pessoas conseguem citar
os 10 mandamentos. Volte um pouquinho, ainda não. Imagine só, vocês já riram, né? Eu conheço pessoas, por exemplo, que conseguem citar os 10 mandamentos. Alguém consegue aqui citar os 10 mandamentos? Os 10. O pessoal, tem aquele do não matarás, não adulterarás, não furtarás. Tipo, esse aí é fácil, né? Não darás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, não farás para ti imagem de escultura, guarda o sábado para o santificar, não falar o nome do Senhor teu Deus em vão. Falamos 10 já ou não? Falamos 9? Então depois alguém descobre qual foi o que a gente pulou aí. O problema é que às vezes a gente sabe falar todos eles, mas não sabe aplicar na nossa vida. Por exemplo, tem pessoas que são comprometidas num relacionamento pessoal com Jesus, lê a Bíblia, jejuam de vez em quando. O problema é que o relacionamento delas com Jesus não inclui o relacionamento dela com outras pessoas. Ela diz assim: eu não suporto fulano. E é muito interessante que quando a gente pensa eu não suporto, porque a ideia é exatamente dar suporte à pessoa. Essa é a ideia de família. Suportar alguém é exatamente ajudá-lo a carregar os seus fardos. Paulo vai dizer: carreguem os fardos uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Veja, a ideia da gente caminhar juntos, suportar um ao outro. E isso tem a ver com maturidade cristã, porque não tem a ver, maturidade cristã não é se a pessoa pisou no teu pé, você pisar com a mesma força no pé dela. Maturidade cristã também não é você deixar o seu pé para ela pisar de novo. Maturidade cristã é você tomar o pisão e aprender a não deixar mais o pé ali para que ela não pise mais. Maturidade cristã tem a ver com a sua caminhada junto com Cristo e continuar amando essa pessoa. E é interessante que nós vamos aprendendo várias habilidades para a gente ser competente na nossa carreira, na escola, porém a imaturidade emocional, ela nos impede de viver alguns conceitos fundamentais da fé cristã. Por exemplo, como posso me tornar rápido para ouvir e lento para falar? Não tem isso? Sejam, pois, como que é o texto lá? Tardios para falar, prontos para ouvir. Olha só, e como que a gente faz isso então? Por exemplo, como que eu posso me irar e não pecar? Porque é bonito isso quando a gente lê na Bíblia, né? Tá, e você consegue se irar e não pecar? Só com Jesus do lado. Como posso falar a verdade em amor? Tem algumas pessoas que elas são grossas, elas dizem assim: não, é que eu sou verdadeiro. Você não é verdadeiro, você é grosso. Verdade. Aí a pessoa ela acha que ela está sendo, não. Isso tem a ver com maturidade espiritual e com maturidade emocional. É eu dizer a verdade, sim, mas sem ser grosso. Isso é um desafio. Como que eu posso ser um verdadeiro pacificador? A gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. Como que eu posso me livrar da amargura, da raiva, da inveja? Veja, nós somos preparados, gente, para dirigir, talvez, negócios de sucesso. Nós somos preparados para cantar de maneira perfeita, com todos os tipos de vozes, mas eu não consigo lidar emocionalmente com aquele irmão que vive atrasando. Eu sou alguém excelente em diversas situações, mas emocionalmente, a maneira com que eu vejo as outras pessoas é terrível. Deixa-me fazer uma pergunta a você. Você se considera uma pessoa madura? Pensa aí. Você é uma pessoa madura? Considerando a sua maturidade, vamos pensar, você acha que você é um bebê emocional, uma criança emocional, um adolescente emocional ou um adulto emocional? Não, o jovem ele já está num nível que não entra aqui, não dá. Talvez seja antes da criança ali, não sei.
criança, um bebê emocional, uma criança emocional. Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou mostrar ali para vocês as características e você vai avaliar você, tá bom? O bom é isso, que você avalia você. Se você tiver um falso conceito de si mesmo, você vai errar longe, tá bom? Tomara que você conheça você mesmo. Olha só como é um bebê emocional. Olha as características do bebê emocional. Veja que não é bebê no aspecto, é um homem ali, adulto, mas é um bebê emocional. Os bebês emocionais, procuram que os outros tomem conta deles. Tem grande dificuldade de entrar no mundo dos outros. São movidos por gratificação instantânea. Usam os outros como objetos para atender às suas necessidades. Não vou pedir para ninguém levantar a mão, mas você se identificou com algum desses itens ali? Misericórdia, Jesus? Isso. Talvez você esteja nessa fase. Mas nós temos aí as crianças emocionais. Crianças emocionais, elas estão contentes e felizes enquanto recebem o que querem. Tem gente na igreja assim, que ela está super feliz e contente na igreja, satisfeita, enquanto ela recebe o que quer. O que tem de gente que chega no gabinete frustrado porque ela recebeu um não de alguém. Interpretam as discordâncias como ofensas pessoais. Não acontece isso muito no trabalho? Quando a gente tem uma reunião e a gente não chega num acordo, quando a pessoa fala algo e você discorda da ideia dela, e ela acha que você está contra ela. Magoam-se com facilidade. Vou fazer um comentário bem pequenininho aqui. Se você se magoa com facilidade, talvez as suas emoções estejam nessa área, como criança emocional, e você precisa rever isso. Elas queixam-se, retrocedem, manipulam, se vingam, olha os vingativos aí, se vingam, tornam-se sarcásticos quando não conseguem o que querem. Tem grande dificuldade em discutir com calma suas necessidades e vontades de uma forma madura e amorosa. Casais que não conversam, só discutem. Está bem ali, ó. Não conseguem conversar, não ouvem. Eles, em vez de falar, eles gritam. Conhecem isso? Crianças emocionais. Mas nós temos aqui agora o adolescente emocional. Eu coloquei ali um homem fugindo da polícia, que eu pensei, esse cara aprontou e a vida para ele é uma festa. Adolescentes emocionais tendem a ser quase sempre defensivos. Você conhece alguém que sempre está na defensiva? A pessoa sempre está na defensiva, ela sempre acha que os outros estão julgando ela, que os outros estão apontando o dedo para ela, que as pessoas estão contra ela. Sentem-se ameaçados e ficam amedrontados com as críticas. Ficam de olho precariamente, quase sempre acusando, fazendo concessões, recorrendo a terceiros, fazendo cara feia ou ignorando o assunto por completo. Quem costuma fazer cara feia aí, eu sei que alguns não tem jeito, que a cara é assim, né? Mas tem gente que faz esforço para doer mais o outro, porque ela quer mostrar a insatisfação dela só com a cara. Tornam-se preocupados consigo mesmos. Tem grande dificuldade em verdadeiramente ouvir o sofrimento, as decepções e as necessidades de outra pessoa. Você conhece aquela pessoa que você começa a dizer o que aconteceu com você, uma dor, uma tristeza, algo com você, essa pessoa te interrompe e ela começa, é verdade, porque olha, Jesus, eu estava eu e meu marido, aí a pessoa começa a contar as dores dela, e o que interessa é a dor dela e não a dor do outro. Mas nós temos o adulto emocional, que eu espero que a grande maioria esteja nessa categoria. Eles identificam suas necessidades e conseguem pedir o que querem ou preferem, com clareza, direta e honestamente. Então eles vão identificar suas necessidades. Eles reconhecem, administram e assumem responsabilidades por suas ideias e sentimentos.
Eles assumem isso, é verdade, eu não gosto de tal coisa. E a pessoa assume isso. Mesmo sob estresse, conseguem expressar suas próprias convicções e valores, sem se tornar antagônicos. Respeitam os outros sem ter de mudá-los. Esse aqui é um dos grandes problemas no casamento. O outro sempre quer mudar o outro. A mulher quer mudar o marido e o marido quer mudar a mulher e não respeita que o outro é diferente. Dão espaço para que os outros cometam erros e não sejam perfeitos. Eu conheço famílias onde é impossível o outro errar. Mas não que a pessoa não vai errar, mas ela vive numa pressão que se aquele menino tirar 8 na prova... Daniel, eu vou contar um negócio. Esses dias, o Daniel chegou assim: pai, eu fui um dos 3 melhores na sala da prova. É mesmo? Foi um dos 3 melhores, não era? Era o melhor? Isso, foi o primeiro. E eu já escutei no tom de voz dele, eu falei, tá bom, o que vem lá, todo mundo foi mal, pai, todo mundo foi mal. Eu que fui o melhor, tirei tanto, e era um tanto assim abaixo da média. Ah, você foi o melhor. Eu falei, eu conheço esse Miguel, eu conheço, já tentei aplicá-lo. Veja, os outros foram piores e tal, ia ter não sei o quê, e a única coisa que eu falei, então tá bom, filhão, agora é recuperar isso daí. Quando você mostrava para o seu pai, para a sua mãe, o 9,5 que você tirou, 9, e você escutava assim, podia ser 10. O teu 9 não era suficiente. Veja, às vezes nós temos adultos perfeccionistas que sofrem com o perfeccionismo, mas sofrem de doer, porque eles não querem aquilo, mas sofrem, porque eles não podiam errar. E o pior é que a gente erra, e nós vamos errar. Cadê o... Reconhece as pessoas pelo que são, não pelo que recebem delas. Então, o adulto emocional, ele vai atender bem qualquer pessoa, porque ela é uma pessoa, e não pelo que ele recebe dela. Por isso que algumas pessoas, ela se dá bem com pessoas maiores e mais graduadas, e outros, ela menospreza. É aquele que chega no trabalho e ele só cumprimenta os gerentes. Ele não fala com a tia que fez o café, ele não se relaciona com o cara da portaria, porque ele só fala com os grandões, porque ele pensa, o que aquela pessoa vai me dar de retorno? Então, ela não é um adulto emocional. O adulto emocional, ele trata todos. Avaliam com precisão seus próprios limites, forças e fraquezas, e conseguem discuti-los livremente com os outros. Você consegue falar sobre as suas fraquezas? Estão em perfeita sintonia com o seu mundo emocional e conseguem entrar nos sentimentos, necessidades e preocupação dos outros sem se perder. O adulto emocional, ele consegue, de alguma maneira, ajudar outras pessoas, mas ele não se perde. O problema é que às vezes a gente tenta até ajudar, mas a gente surta junto com a pessoa, né? Tem a capacidade de resolver conflitos de forma madura e negociam soluções que levam em conta as perspectivas dos outros. Gente, 90% dos atendimentos que eu faço para casais, 90%, se eu estiver exagerando, vou baixar para 80%. 80% dos desentendimentos que eu aconselho a casais, se eles conseguissem conversar, seria resolvido. De verdade. Se eles conseguissem resolver o conflito de forma madura e negociassem soluções que levassem em conta as perspectivas do outro e não apenas a sua, esses casamentos seriam melhores. Nós temos visto crianças emocionais casadas, e por isso nós temos visto tantas crises nos casamentos. Dizer para amar as pessoas mais e melhor não é o suficiente. Elas precisam, e nós precisamos desenvolver habilidades práticas na nossa espiritualidade para que a gente cresça da infância emocional para a idade adulta emocional.
Olha o que diz esse texto de Mateus 22, do 37 ao 40. Os fariseus estavam testando Jesus e eles queriam encontrar brechas no discurso de Jesus. E aí eles perguntam: mestre, qual é o maior mandamento da lei? E aí vem a resposta de Jesus. Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e o maior mandamento. O segundo é igualmente importante: ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei, todas as exigências dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos: amar a Deus e amar o próximo. A pergunta que nós queremos responder nessa noite: como que nós podemos então adquirir novas habilidades para amar? Porque aquele que é um adulto emocionalmente saudável, ele vai amar o outro. Primeira característica, o primeiro passo que nós precisamos dar: pratique a presença na vida das pessoas. E já vou explicar melhor isso. Gente, nós temos muitas disciplinas espirituais. Orar, ler a Bíblia. Me dá um outro exemplo aí de disciplina espiritual. Jejuar. Tem alguma outra disciplina espiritual que a gente possa fazer? Oi? Confissão, uma outra disciplina espiritual. Dar o dízimo, uma disciplina espiritual. E nós vamos ter diversas disciplinas espirituais, mas nós precisamos aprender a praticar uma disciplina espiritual que é a nossa presença na vida dos outros. Como cristãos emocionalmente maduros, a gente entende que amar devidamente, isso sim é a verdadeira espiritualidade, amar devidamente. O texto que nós lemos diz que nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas. Então, pode colocar ali o próximo slide. Deus nos convida a praticarmos sua presença na nossa vida diária. Isso é amar a Deus. Então nós vamos buscar essa presença do Senhor. E ao mesmo tempo Ele nos convida a praticarmos a nossa presença na vida das pessoas. Então, quando nós lemos o texto, ame a Deus acima de todas as coisas, nós vamos amar a Deus, então nós queremos fazer parte, estamos juntos com a presença de Deus, é isso. Mas nós precisamos então ter essa prática espiritual, porque isso vai nos ajudar a crescer em maturidade, é a nossa presença na vida do outro. Deixa eu perguntar isso a você. Você está andando sozinho? Ou você tem andado presente na vida dos outros? Tem uma máxima que a gente fala nos legendários, que eu gosto muito, que é: homem só é presa fácil. Não ande só. Quando eu vejo o meu irmão sozinho, eu preciso chegar lá junto, estar junto. Porque a minha presença na vida dele vai abençoá-lo. O problema é que a gente vem, talvez, de uma experiência de uma religiosidade vazia, gente. É interessante que os que estavam testando Jesus e fazendo essa pergunta para ele, qual o maior mandamento, eram líderes religiosos que eles não buscavam conexão com as pessoas, eles buscavam conexão com Deus. Eles eram extremamente zelosos com as coisas de Deus, eles sabiam decoro todos os livros do Pentateuco. Imagina saber decor, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Essa era a prática deles, saber os 5 livros. Você sofre para decorar 2 versículos, tá bom, sofre para decorar 1. Eles decoraram os 5 primeiros livros da Bíblia. Essa era a prática religiosa. Eles oravam 5 vezes ao dia. Eles davam dízimo de tudo, gente. Uma vez eu escutei assim, que se você tiver um cachorro, ou uma cachorra no caso, e ela der cria de 10 cachorrinhos, você tem que pegar um cachorro e levar para a igreja, porque é o dízimo. E o pastor que se vire com esse cachorro. Gente, não faça isso. Imagina você chegar para o pastor Ilquias com o cachorrinho, com um gatinho para o pastor Ilquias, ia ser divertido, hein? Mas não façam isso. Eles não haviam associado o amor misericordioso de Deus à necessidade em ser zeloso com as coisas de Deus. Eles não entendiam que eu tinha sim que olhar para tudo aquilo que a palavra de Deus me orientava, mas eu não podia esquecer das pessoas.
Olha só esse texto que é a sequência. Jesus, ele vem denunciar o comportamento religioso da época, e eu vou ler alguns versículos para a gente entender. Olha só: então Jesus disse à multidão e a seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus ocuparam o lugar de intérpretes oficiais da lei de Moisés. Portanto, pratiquem tudo o que eles dizem e obedeçam-lhe, mas não sigam seus exemplos, pois eles não fazem o que ensinam. Olha o que eles eram: oprimem as pessoas com exigências insuportáveis e não move um dedo sequer para aliviar seus fardos. Tudo o que fazem é para se exibir. Usam nos braços filactérios mais largos que de costume e vestem mantos com franjas mais longas. Filactério era uma caixinha que eles colocavam na testa ou nos braços, que tinham versículos ali, porque eles tinham que colocar a palavra de Deus na testa. Olha só o versículo 13: que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Fecham a porta do reino dos céus na cara das pessoas. Vocês mesmos não entram e não permitem que os outros entrem. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Tomam posse dos bens das viúvas de maneira desonesta, e depois, para dar impressão de piedade, fazem longas orações em público. Por causa disso serão duramente castigados. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Atravessam terra e mar para converter alguém e depois o tornar um filho do inferno, 2 vezes pior que vocês. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Tenham cuidado de dar o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas negligenciam os aspectos mais importantes da lei: justiça, misericórdia e fé. Sim, vocês deviam fazer essas coisas, mas sem se descuidar das demais importantes. Guias cegos coam a água para não engolir um mosquito, mas engolem um camelo. Eles esqueceram das pessoas. Eles colocaram um peso sobre as pessoas. Gente, não existe maturidade emocional. Nós não seremos adultos emocionais saudáveis se as pessoas não fizerem parte da nossa vida. Se eu, de alguma maneira, fugir de me relacionar com as pessoas, se você se isola das pessoas, você não está crescendo na sua maturidade, porque pessoas fazem parte daquilo que Deus colocou para nós. Como que eu faço para adquirir novas habilidades para amar? Tire o seu eu do centro. Gente, a vida ela não gira em torno de nós. Copérnico, ele traz essa teoria de que o ser humano, que a Terra não é o centro, mas sim que o Sol é o centro e o universo, que aí os planetas vão rodar em volta dele. E então ele retira os seres humanos do centro do universo e disse que nós agora giramos em torno do Sol e não o contrário. Então imagina o choque que foi isso. E eu imagino o choque para algumas pessoas quando a gente diz para elas assim: o mundo não gira ao seu redor. Algumas pessoas, elas agem desse jeito, ela pensa que a casa dela precisa gerar em torno das necessidades dela. Alguns filhos acham que não interessa o que os meus pais vão fazer para me sustentar, mas eles que se virem, porque a minha vida, eles precisam girar em torno da minha vida. Alguns maridos pensam que eles são o centro, então é tudo o que eles querem, e na casa dele é uma opressão, porque se ele não está bem, a desgraça aconteceu, porque tudo gira em torno dele. Algumas mulheres, elas pensam que a vida precisa girar em torno dela, sempre para ela, para ela, para ela. Nós precisamos tirar o eu do centro. Quando nós casamos, o que acontece quando um casal, ele se entende? E aí eles se tornam um só, certo?
Então, casei com a Ana Adelaide, que não está aqui. Casei com a Ana, eu e ela nos tornamos um só. Mas qual um que a gente se tornou? O um Nildo ou um Ana? Qual um que a gente se torna? Um Emerson ou um Liliane? Qual é esse um? Um Ana ou um André? Qual é esse um que a gente se torna? Acho que o último que casou aqui foi o Felipe e a Gabi, os últimos? Qual um que foi aí? Um Gabi ou um Felipe? Vejam, a gente se torna um. E como é esse um? Veja, se o meu eu estiver no centro, eu vou querer que o um lá de casa seja esse um eu. E a Ana que se vire. Se a Ana tiver mais força que eu nas argumentações, talvez ela inverta o jogo e o um vai ser o um Ana. E qual um que tem que ser, gente? É um nós. É uma nova realidade. Quando nasceu Mateus, minha mãe deu uma palavra muito libertadora para a gente, foi muito legal. Minha mãe disse assim para a Ana: Ana, vocês não têm que criar o Mateus do meu jeito. E também não têm que criar o Mateus do jeito da sua mãe. Vocês dois precisam descobrir o jeito de vocês para criar o Mateus. E aquilo foi tão libertador para a gente. Eu sei que é óbvio isso, né? Mas de alguma maneira eu achava que eu tinha que reproduzir os meus pais na criação dos meus filhos. A Ana também trazia isso. E quando minha mãe diz isso, peraí, não é o eu, não é ela, é nós. Porque tem que sair esse eu do centro. Isso choca muitas pessoas. E esse é o desafio, nós precisamos descobrir que o outro, ele tem uma singularidade, ele não é igual a mim. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que aquele amigo, o chefe, o empregado, nós precisamos vê-los como seres separados, únicos, e sem nos perdermos. Como que eu faço para entender que o outro, e a opinião do outro, e o jeitão do outro é importante? Quando eu lembro que o outro também foi criado à imagem e semelhança de Deus. Não é apenas você, tá? Eu sei que você às vezes é bem bonito, bem bonita, e fala assim, não, eu sou imagem e semelhança de Deus, é verdade, mas o outro também é. Como que a gente esquece disso? Quando a gente entra no escritório, por exemplo, sem cumprimentar a secretária ou o porteiro, quando pegamos o ônibus e ignoramos o motorista, a gente faz isso. Quando a gente isola o outro porque ele tem uma visão política diferente da minha. Quando somos rudes com a esposa, com o marido, com filhos, porque a gente está cansado demais e a gente quer silêncio. Quando o outro deixa de ser importante, quando aquela pessoa que está na rua não tem significância para mim, eu começo a olhar o outro de qualquer maneira, porque o importante é que a minha necessidade seja satisfeita. Quando eu era adolescente, a gente foi para um evento só piazada, e eu nunca levei, a gente fazia muito piquenique na minha adolescência, e eu nunca levava lanche, porque eu conseguia com as meninas, sempre. A Ana não está aqui, eu posso contar essas coisas, sempre. Só que daí foi um evento só com a piazada, e eu não levei lanche do mesmo jeito. O líder nos deixou ali, nós tínhamos um campo de futebol e tal, foi embora, chegou a hora do almoço e eu não tinha nada para comer. Mas a gente tem aquelas coisas do brasileiro, que dá um jeitinho em tudo, né? E eu me arrependo disso, tá, gente? Eu estou falando para vocês aqui, mas foi pecado, foi errado, não pode fazer isso. Aí eu falei assim, gente, coloca tudo aqui, vamos dividir. Para que todos tenham o que comer, E eu lembro que, ai gente, ai que vergonha. Enquanto eles colocavam, eles estavam colocando e eu já ia pegando, porque eu não tinha nada para pôr. Eu lembro que eu peguei um sanduíche, peguei uma fruta, peguei uma bebida. Graças a Deus tinha bastante. Porque o que importava não era o outro, era o eu. Já que a gente está contando pecado, vamos contar mais um. Fui no aniversário de 15 anos. Eu tinha 17, eu era muito velho já, né? Tinha 16, 17 anos. E a menina estava interessada em mim. E eu de olho nela.
mais ou menos assim, né? Eu era meio, aquele olhar assim, né? Aí, cheguei na festa, eu não tinha levado presente, um outro rapaz estava com presente para dar para a menina. Aí eu falei assim, será que eu conto? Eu falei assim, me empresta o seu presente um pouquinho aqui. Ele colocou na minha mão. Aí quando ele colocou na minha mão, eu cheguei para a menina e entreguei. A menina que estava interessada em mim, ela quase morreu, assim, e me abraçou. E aí todos os meus amigos deram risada. Aí eu só falei assim, não, foi ele que comprou e tal. Daí eu desmenti ali. Mas, gente, que terrível. Que terrível, gente. De verdade, porque eu olho assim, eu era adolescente, então eu estava agindo de acordo ali com algumas coisas muito errado na minha cabeça, distorcido, mas eu lembro que quando eu fiz isso, no fim da noite, eu estava chateado comigo. Eu pensei assim, mas para quê? É porque o meu eu queria brilhar. Gente, como que a gente gosta de aplauso, né? Como que a gente gosta que o outro reconheça o que a gente fez? Quando a gente ainda não tem uma falsa modéstia, né? Quando alguém reconhece um talento nosso e a gente diz assim, não, nem tanto assim e tal. Gente, não. Eu preciso tirar o eu do centro e eu preciso deixar com que Jesus brilhe, com que até o outro brilhe. C.S. Lewis, ele descreve o inferno como um lugar onde as pessoas vivem isoladas, milhões de quilômetros separadas uma das outras, porque elas não conseguem se entender. Eu achei tão interessante essa visão de inferno. Eu sempre imaginei inferno como as pessoas longe de Deus e com a ausência de Deus, mas pensando no isolamento, que C.S. Lewis traz essa imagem de dor e sofrimento. O seu eu, ele sempre tentará ganhar os aplausos. Ele sempre tentará ser melhor do que o outro. Ele sempre tentará impedir que o outro seja melhor do que você. E aí, Paulo vem dizer assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, humilhou-se na forma de servo. E vai dizer que ele vem à terra, e ele agora assume a carne humana. Jesus é Deus, mas ele aceitou descer, e ele se humilhou. A gente precisa aprender com Jesus. Como adquirir novas habilidades para amar? Aprenda a lidar com os conflitos. Gente, desenvolver maturidade emocional nos nossos relacionamentos envolve aprender a lidar com conflito. Você lida bem com conflito? Pensa aí, você lida bem com conflito? Você é aquela pessoa na sua família que quando a coisa azeda é você que vai resolver? É você que chamam para dar um jeito, para conversar? Conversa lá com fulano. Meu Deus do céu, não sei o que fazer mais. É você, essa pessoa? Tomara que não seja você o problema, se você não é essa pessoa. A maioria das pessoas, gente, tem dificuldade em solucionar o conflito. E eu pensei em algumas frases que eu já ouvi de muitas pessoas, as seguintes frases, eu não tenho paciência para isso não. Eu penso assim, o outro que se vire. Eu coloquei se vire aqui porque as pessoas colocam outra coisa, elas não falam se vire. Eu que não vou me cansar com isso, azar dela se não gostou. Eu vou esperar ele esquecer que eu fiz isso. Eu vou fingir que nem ouvi. Veja, a pessoa ela não quer lidar com o conflito. Ela prefere fugir do conflito. Porque nós achamos alguma ideia maluca na nossa mente, venha trazer o princípio de que isso é ser alguém pacificador. Nós pensamos que a pessoa que é madura emocionalmente é aquela que de alguma maneira sempre faz com que haja paz a qualquer custo. Então ela foge, ela se esquiva, ela evita, mas ela, de alguma maneira, ela lida com o conflito de uma maneira errada. Jesus vai dizer, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E a gente acha que pacificador, ele simplesmente vai fazer com que todos estejam sempre contentes e felizes. Não. Jesus era pacificador, mas você viu o que ele falou para todos os fariseus e mestres da lei ali? Hipócritas. Ele vem e denuncia o pecado.
Porque existe essa má interpretação, que a gente precisa ser apenas um apaziguador, independente de qualquer coisa, para que ninguém fique descontente. Porque se alguém não gostou, aí está errado. Imagine uma pessoa que está percebendo o comportamento da sua esposa, que sempre, frequentemente chega tarde em casa, e aí ele decide não falar nada, porque ele diz, não, se eu falar a gente vai brigar, e eu sou um pacificador. Não, ela está chegando tarde, o que está acontecendo? Tem que falar. Uma outra pessoa, ela discorda dos amigos do trabalho, porque eles se juntam para falar mal do chefe. E ela discorda daquilo, ela acha que está errado esse comportamento, mas ela tem medo de falar, mas continua junto com eles, porque ela não quer ser uma desmancha-prazeres. Ela não é pacificadora, ela é omissa. Um outro, ele ama seus pais, mas ele não percebe o mal que está acontecendo para sua esposa, porque os pais vivem criticando a maneira que eles criam as crianças. E ele não fala nada para os pais, porque ele diz, eu não vou causar encrenca com meu pai e com a minha mãe. Mas a esposa está em sofrimento. E ele não fala nada, porque ele é pacificador. Não é. Uma moça está noiva, mas ela queria mais tempo para repensar a decisão do casamento. Mas ela tem medo que o noivo, que a família, que os fornecedores, que já pagaram tanta coisa, que dê errado. E sabe o que ela faz? Ela se casa, porque ela não quer discussão. O problema é que todas essas situações, é que a verdadeira paz nunca virá fazendo de conta que o errado é certo. O que é errado, e às vezes nós teremos que confrontar, nós teremos que dizer para a pessoa, olha, desculpa, mas a solução que você está buscando não é a melhor. Os verdadeiros pacificadores amam a Deus, os outros e a si mesmo, o suficiente para perturbar a falsa paz, porque foi isso que Jesus fez. Jesus, ele não aceitou essa falsa paz, e não se pode, gente, conquistar a verdadeira paz do reino de Deus com mentiras e fingimentos, que devem ser expostos à luz e substituídos pela verdade. Esta sim é uma atitude madura e amorosa, quando nós conseguimos falar para o outro. Nós precisamos ter coragem de falar para o outro. Esses dias eu contei que, acho que foi na quarta-feira que eu falei isso. Durante a pandemia, eu disse a vocês algumas vezes já, eu ganhei muito peso na pandemia e tal. E aí muita gente me zoava, brincava, e eu sou muito tranquilo com isso, nunca liguei e tal. Mas aí um dia uma irmã me chamou, falou, pastor, eu queria te falar um negócio. Quero te falar, pastor, eu te respeito muito. Quando a pessoa começa assim, é que vai vir a pancada, né? Pastor, eu te respeito muito, te amo muito a sua família. Mas, pastor, o senhor engordou muito. Vai te fazer mal, pastor. Ela falou uma verdade, mas com tanto amor, que aquilo virou uma chavinha dentro de mim, dizendo, puxa vida, é verdade, eu estou muito relaxado, eu preciso fazer alguma coisa. E fui buscar daí as alternativas, e Deus abriu as portas, ganhei um tratamento e tal, e que bênção que foi. Veja, ela não simplesmente olhou para mim e falou de mim para os outros, pastor está gordo, hein? Meu Jesus amado, hein? Aquele palco não vai aguentar. Não, porque teve um povo que estava fazendo o palco aqui, que falaram, pastor, vai aguentar, olha lá, só fizeram o teste assim, né, irmão Antônio? Opa, desculpa. Veja, olha só, as brincadeiras fazem parte, beleza, mas essa irmã chegou e me deu uma palavra de amor, que foi tão boa. Nós precisamos ter coragem de expor à luz as verdades. O que nós podemos fazer é falar e ouvir. Nós precisamos aprender a não tirar conclusões precipitadas. Deixa eu te contar um negócio, eu sou míope. E às vezes o meu óculos não está tão legal, às vezes mesmo eu de óculos não enxergo muito bem, e eu tenho um outro problema, eu sou muito focado no que eu tenho que fazer. Então às vezes, e talvez possa ser que aconteça, de eu passar por você e não te cumprimentar porque eu estou indo fazer alguma coisa. E não é porque eu não gosto de você, é porque às vezes eu não vi. Mas a conclusão que a gente tira é, nossa, o pastor nem me cumprimentou.
Pastor Vili? Só fica olhando para as crianças. Veja, às vezes é assim que a gente se comporta. E eu quero dizer para você, não tire conclusões precipitadas, alguma coisa pode ter acontecido. Porque nós temos que tomar cuidado com as nossas expectativas. Nós criamos expectativas sobre diversas coisas. Então, como que eu lido com o conflito? Eu ouço, eu aprendo a ouvir, eu aprendo a falar, eu não tiro conclusões precipitadas, eu cuido com as minhas expectativas. Eu tenho expectativa de ser promovido, porque o chefe saiu, o gerente saiu, agora o diretor vai me promover. É sua expectativa. Talvez esse chefe olhe para você e não veja as características que você acha que tem. Então nós nos frustramos por causa de expectativas nossas. Nós temos a expectativa de ter um filho, nós temos a expectativa de comprar um carro, nós temos a expectativa, nós temos, e é nossa. E às vezes eu não consigo lidar com os conflitos, porque eu não entendo que a expectativa é minha, e não tem nada a ver com o outro. Tem um monte de gente aí culpando Deus por causa da expectativa dele. Não, porque Deus não me deu, Deus não fez, Deus isso. Tem nada a ver com Deus, tem a ver com o seu coração e com a sua vontade, com os seus desejos. E aí o conflito está instalado. Nós precisamos aprender a contar até 10 e depois orar. Às vezes a gente já quer reagir automaticamente sobre alguma coisa. Conta até 10, conta até 20 e ora. Para a gente encerrar, a igreja, gente, é o local de uma nova cultura. Assim é a igreja. Nós precisamos assumir um compromisso em aprender a crescer e romper com padrões doentios e destrutivos que talvez acompanhem a sua família há gerações. Talvez exista uma prática geracional na sua família, onde todos têm um determinado comportamento, e talvez é você que vai ter uma atitude diferente. Aqui é um lugar para a gente crescer junto. Aqui não é um lugar onde nós teremos pessoas perfeitas. É aquele livro, né, e aquela campanha, proibida a entrada de pessoas perfeitas. Porque nós não somos, gente. Nós vamos crescer, e digo a você, de vez em quando, mesmo aquele que acha que já é adulto emocional, vai vir com umas meninices emocionais. E aí a gente continua lutando para crescer, lutando para crescer. Como adquirir novas habilidades e se tornar um adulto emocionalmente saudável? Pratique a presença na vida, a sua presença, eu não coloquei o sua ali, pratique a sua presença na vida das pessoas. Para de se isolar. Não se isole, não se isole, não se isole. Viva junto com pessoas. Nós precisamos estar junto. Todas as vezes que amigos meus se isolam, é só conversar um pouquinho com o cara que eu descubro que está aprontando. Todas as vezes. E se é você que está se isolando, toma cuidado. Tire o seu eu do centro. E não quer dizer que agora nós vamos colocar o outro. A ideia é tirar você. Se o outro quiser brilhar mais que você, deixa ele brilhar. Deixa ele brilhar, aplauda ele, deixa ele. Talvez ele não amadureceu ainda, mas seja você o maduro. Eu converso isso com algumas mães e com alguns pais de vez em quando. Eu preciso dizer assim: pastor, mas é que ele me irrita, ela me irrita. E aí eu digo assim: mas lembra, ele é a criança e você é o adulto. Você é a adulta. A criança, ela pode até te irritar, mas é você que tem que escolher não sair do sério. Porque você é o adulto, você é a mãe, você é o pai. É criança. E talvez a gente precise ajudar. O problema é que às vezes nossas emoções estão tão machucadas, tão corrompidas, tão distorcidas, que a gente não percebe. Nós estamos lutando para colocar o nosso eu. Que eu conheço de mãe que disputa o espaço com a filha, disputa o marido com a filha. Piá e pais que brigam. Já escutei alguns pais dizendo assim: quem canta de galo aqui sou eu. Quer cantar de galo, vai cantar lá fora. Não tem uns papos assim? Terceiro, aprenda
a lidar com conflitos. Porque se nós queremos amar o outro e sermos adultos emocionalmente saudáveis, nós precisamos aprender a lidar com conflito. Não tem como crescer fugindo do conflito. Temos que aprender a encarar o conflito. Nós precisamos aprender a ter conversas saudáveis, onde eu digo, Vili, e aí eu digo, e o Vili diz, e eu ouço o que o Vili está dizendo. E a gente conversa sobre uma divergência. E a gente sai daquela reunião ainda discordando do assunto, mas amando um ao outro. É assim que tem que ser. Eu não tenho que conversar com a minha esposa e discutir algo com ela e achar que porque ela pensa diferente de mim, ela não me ama mais. Não, ela me ama porque ela me atura. Ela me ama, eu amo ela e pronto. Mas não quer dizer que a gente vai concordar com tudo, porque nós vamos aprender a lidar com os conflitos. O desafio dessa semana é a gente continuar crescendo emocionalmente. E agora pergunto a você, como que você sai dessa mensagem? Entendendo que você tem uma caminhada longa para crescer, para andar, entendendo que você está no caminho legal, ou você dizendo assim, pastor, preciso de gabinete urgente. Não sei, mas de qualquer maneira nós vamos orar agora, e nós vamos apresentar diante de Deus. Sabe por quê? Porque eu preciso me apresentar diante do Senhor. Quando eu olho para tudo isso que a gente foi falado, o pastor Uquias até falou, pastor Vili falou hoje de manhã, eu preguei para mim. Gente, eu prego isso para mim, porque eu também preciso crescer. Nós precisamos crescer. Fecha seus olhos. Queria que você fizesse agora a sua oração, pensando aí como você pode adquirir habilidades para amar. Pai amado, nos ajuda, Senhor, a praticar a presença, a nossa presença na vida do outro. Nos ajuda, Deus, a tirar o nosso eu do centro. Nos dá condições, ó Deus, para aprender a lidar com os conflitos, ó Deus. Eu quero pedir a Deus que cada um aqui experimente crescimento emocional, Pai. Tem horas, ó Deus, que somos tão infantis, nos chateamos, ó Deus, com coisas tão insignificantes, nos vemos, ó Deus, presos e brigando, e casamentos, ó Deus, sendo destruídos por questões, ó Deus, simplesmente emocionais de imaturidade. Eu quero pedir graça e misericórdia do Senhor. Pai, tem um povo santo que se reúne aqui, Deus, mas que precisa amadurecer, e eu quero pedir que o Senhor trabalhe isso, a começar em mim, Pai, nas áreas que eu preciso crescer e amadurecer. Quero pedir que o Senhor alcance cada um aqui, Senhor. Olha para os casamentos, olha para a relação de pai e filho, mãe e filha, olha, Senhor, para as relações, ó Deus, de amizade, olha, Senhor, para os relacionamentos entre irmãos, entre irmãs, olha para o relacionamento, ó Deus, aqui da família, da igreja, os amigos, os relacionamentos no trabalho. Nos ajuda, Deus, a crescer. Não nos deixa, Deus, permanecer infantis. Nos dá, ó Deus, coragem de encarar as áreas que precisamos crescer e ter atitudes, ó Deus, que movam cada um aqui. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Amém.